Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez vamos resolver o último item, o item número 13, de autoria do professor Eduardo Carvalho e do professor José Carlos Pereira. Para um certo valor real k, consideramos a função f domínio R definida por, temos ali uma função definida por ramos, à esquerda de 0, cosseno de 3 meios mais 2x sobre 3x, k, uma função constante entre 0 e 1, intervalo fechado, e à direita de 1, o quociente entre o logaritmo de 2x menos 1 e 3x ao quadrado menos 3x. Queremos mostrar que a função f pode ser contínua em R. Ora, à esquerda de 0, ela é o quociente entre duas funções contínuas. Cosseno de 3 meios de π mais 2x é uma composta entre uma trigonométrica e uma polinomial. Portanto, é contínua. 3x no denominador é polinomial, é contínua também, então fica assim demonstrado que à esquerda de 0 é contínua. K, uma função constante, é contínua. E à direita de 1 é na mesma o quociente entre duas funções contínuas. No numerador, a composta entre uma função logarítmica e uma polinomial, e no denominador, uma polinomial. Bem, vamos estudar ali o limite lateral à esquerda de 0. Então, o limite. Então, o limite quando x tende para 0 menos de cosseno 3 meios de π mais 2x sobre 3x. Ora, x é 0, 2x é 0 também. Cosseno de 3 meios é 0. 3x é 0. Temos aqui uma determinação 0 sobre 0. Bem, os limites com determinações, aqui com trigonometria, aqui a tender para 0, portanto, à partida temos de transformar aquilo ali num seno. Ora, limite quando x tende para 0. Portanto, ali com o auxílio do sempre útil círculo trigonométrico, nós vemos que aqui a amplitude de 3 meios de π mais alfa, o cosseno, este valor aqui representado por este segmento da cor de laranja, tem exatamente o mesmo comprimento que este segmento representado aqui a cor verde. E isto vai dar seno de alfa. Então, aquela expressão, cosseno de 3 meios de π mais 2x, pode ser substituída por seno de 2x. Já começa a ficar mais próximo daquilo que eu quero. Ora, se eu multiplicar aqui por 2 meios, eu consigo reescrever isto assim em limite quando x tende para 0 menos de seno de 2x sobre 2x vezes 2 terços. Ora, o que é que eu tenho então? Tenho que se x tende para 0, 2x também tende para 0, e eu posso então escrever, isto é igual a 2 terços, vezes o limite de 2x a tender para 0 de seno de 2x sobre 2x, que é um limite notável, que é 1. Então isto dá 2 terços vezes 1. Ora, indo aqui ao segundo ramo, o que é que eu tenho? À direita de 1, o limite quando x tende para 1 mais de f de x é igual ao limite quando x tende para 1 mais de logaritmo de 2x menos 1, 3x ao quadrado menos 3x. Se isto correr tudo bem, este limite irá dar também a 2 terços. Vamos lá ver. X é 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1, logaritmo neperiano de 1 é 0, 3 vezes 1 ao quadrado é 3, menos 3 vezes 1 é 3 menos 3, que é 0, novamente uma indeterminação. 0 sobre 0.
Ora, limites aqui com logaritmo, visto que não é aqui infinito, isto teremos que tirar dali aquele logaritmo. E posso fazê-lo assim, fazer uma mudança de variável. Y igual a ln de 2x menos 1, é de y é igual a 2x menos 1, é de y mais 1 é igual a 2x, portanto x aqui e divide. Ora, quando o x tende para o mais, o y tende para 0. Foi o que vimos ali, era responsável aqui pelo numerador ser 0. Eu para aplicar isto, bem, vou isolar ali no denominador o responsável também por obter o 0. Pôr aqui em evidência o 3x, portanto 1 sobre 3x vezes o limite quando x tende para 1 mais de ln de 2x menos x menos 1. Ora, este aqui segundo fator é que é o responsável pela indeterminação e é ali que temos de fazer a substituição. O limite quando x tende para 1 mais, então sobre 3x é 1/3 e aqui vamos então, limite, em vez de x pomos o y a tender para 0. O logaritmo de 2x menos 1 é o y. E o x tem o valor de y mais 1 sobre 2 menos 1. Ora, isto é 1/3. 1/3 de limite de y a tender para 0 de y sobre, ora, menos 1 é menos 2 meios, menos 2 meios mais 1 meio dá menos 1 meio, então aqui fica é de y a menos 1 sobre 2. E está quase no limite conhecido, não é? 1/3 de... Passo para aqui o 2 e aqui embaixo fica para 0 de y menos 1 sobre y. Temos aqui o nosso limite notável. Isto é 1/3 vezes 2 sobre 1 e 2/3 como no limite anterior. Ora, então, o limite quando x se aproxima de 0 por valores à esquerda é 2/3, quando se aproxima de 1 por valores à direita é 2/3 também. Se o k for 2/3, se o k for aqui 2/3, temos que f de 0 e f de 1 é 2/3. Então, nestas condições, com k igual a 2/3, a função é contínua. Agora, no item 13.2, mostrar que existe pelo menos um c pertencente ao intervalo aberto de 2, 3, tal que f de c é igual a f' de menos 3 meios. Ora, o enunciado remete-nos ali para a aplicação do teorema de Bolzano. Sempre que há aqui um mostre que existe, não pedem para calcular. À partida é o teorema de Bolzano. Nós já vimos no exercício anterior que aqui no segundo ramo a função é contínua, é o quociente entre duas funções contínuas, portanto se é à direita de 1 vai incluir aqui o intervalo 2, 3. Queremos f' de menos 3 meios. Menos 3 meios é à esquerda de 0, portanto x menor que 0, f' de x é igual à derivada de cosseno de 3 π meios mais 2x derivado. Mas nós podemos poupar trabalho porque nós vimos que isto era igual a seno de 2x sobre 3x derivado. Dá menos trabalho. Então, derivada do quociente, derivada do numerador 2 cosseno de 2x vezes
o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador. E aqui o denominador ao quadrado. Então está aplicada a fórmula da derivada do quociente. E isto dá 6x cosseno de 2x a menos 3 seno de 2x sobre 9x ao quadrado. Mas eu quero f' de menos 3 π meios. Isto é igual a, ora bem, 6 vezes menos 3 π meios menos 9π. Cosseno de 2 vezes menos 3π meios é cosseno de menos 3π. Aqui menos 3 e também ali seno de menos 3π. E aqui 9 vezes o quadrado de menos 3 meios, que é 9 quartos de π quadrado. Isto dá cosseno de menos 3π é menos 1, portanto menos 9π vezes menos 1 menos 3 vezes 0, que é seno de menos 3π. E aqui 81 quartos de π quadrado, isto dá, ora bem, 9π, vai cortar ali 81 π quadrado, vou pôr aqui vezes 4, corta um π, corta o 9, portanto 4, 9π, que é o valor aqui de, bem, então, o que é que eu preciso? Preciso de f de 2, logaritmo de 2 vezes 2 menos 1, logaritmo de 4 menos 1, que é 3, sobre 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12, 12 menos 3 vezes 2 dá 12 menos 6, que é 6. E preciso de f de 3, que é logaritmo de 6 menos 1, 5, e 3 vezes 27 menos 9, 18. Vamos só calcular ali o valor, as imagens. E buscar aqui a máquina de calcular. Ora, fui buscar aqui a máquina de calcular, fiz aqui no site da Numworks, aqui o simulador da máquina. Ora, podemos ver que isto aqui é f de 2, é o maior dos valores. Este aqui é o f' de 3 meios de π, menos 3 meios de π, aliás. Isto é f de 3. Portanto, aqui, alguns vai estar o 4 sobre 9. Ora, então, nestas condições, nós temos que, já vimos, f é contínua à direita de 1, já tínhamos visto, portanto, também é contínua em 2, 3. Aqui fechar. Depois temos que o maior dos f de 3, o menor, está ali com f' de 3, menos 3. Sempre a esquecer do menos. F de 2. Isto, pelo teorema de Bolzano, está nas condições e garante-nos que existe um C pertencente ao intervalo aberto de 2, 3, tal que f de C é igual a 4 sobre 9π, que é o nosso f' de menos 3π meios, que era o pedido. Pronto, fica assim resolvido o último exercício desta prova modelo número 1.